Olá, muito boa noite. Começando aqui pela TVC, sob os canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Aqui, hoje, ao vivo, dia 7 de março de 2014, eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP, apresentarei o nosso programa aqui até às 20 horas. Sempre lembrando que o nosso programa vai ao ar ao vivo aqui pela TVC todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. E também o nosso programa depois é disponibilizado através das nossas mídias eletrônicas. Então, o SIMP, sempre no início aqui do seu programa, ao saudar inicialmente toda a comunidade pelotense que assiste à programação diária da TVC, o SIMP envia aqui um grande abraço especial a todos os colegas municipários de Pelotas. E, como frisei, o programa de TV do SIMP, além de ir ao vivo, posteriormente ele é disponibilizado através das nossas mídias eletrônicas, que encontram-se aqui no rodapé do seu televisor. Então, vá lá, acesse o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Essa é a nossa página eletrônica. Lá você confere as matérias, informes, tudo que o SIMP produz quase que diariamente. Todas as nossas matérias, enfim, são postadas no nosso site e também este programa que você assiste. Nós fazemos o nosso programa aqui ao vivo às sextas-feiras e por segunda, terça-feira da semana seguinte, nós disponibilizamos essa gravação no site do SIMP. Então, quem acessa a nossa página inicial, lá no canto esquerdo da página, tem sempre o último vídeo do programa do SIMP. Então, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, ou que assistiram e querem rever, ou até aquelas pessoas que porventura não possuam TV a cabo, mas que tenham acesso à internet, com certeza não terão motivos para deixar de assistir aí o programa de TV do SIMP. Também temos o nosso e-mail, que é o simp@simpelotas.com.br. Todas as nossas matérias, notícias que produzimos em primeira mão, elas são disponibilizadas para o nosso cadastro de e-mails. Nós temos mais de 1.500 e-mails cadastrados, então quando produzimos tais matérias, nós as enviamos para esse cadastro de e-mails. Logo, se você não recebe na sua caixa de entrada e-mails enviados pelo SIMP, é sinal que você não tem ainda o seu e-mail cadastrado conosco. Então, se você deseja obter essas matérias, essas informações de forma ágil, rápida, antes mesmo delas serem veiculadas na imprensa em geral, envie um e-mail para simp@simpelotas.com.br pedindo para que a gente cadastre o seu e-mail. Também, se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, basta procurar pelo twitter.com/simpelotas. Todas as nossas matérias, os seus links também são disponibilizados via Twitter. Também tem o nosso canal de vídeos no YouTube, que é o youtube.com/simpelotas. Este canal de vídeos é onde disponibilizamos os mais diversos vídeos produzidos por nós. Sejam assembleias, paralisações, mobilizações, enfim. E o nosso programa aqui, que é de TV ao vivo, todos os programas de TV, suas gravações estão lá disponibilizadas nesse canal de vídeos do YouTube. Então, por exemplo, quem deseja assistir novamente um programa de 5 anos atrás, de 4 anos, 6, atual, lá estão todos os nossos programas de TV. Então, basta você conferir lá no youtube.com/simpelotas. E o Facebook, se você quiser curtir, compartilhar, comentar as nossas postagens, você nos acha ali por SIMP Pelotas. Também informando a você que nos assiste aqui pela TVC, que este programa aqui, que vai das 19 às 20 horas, você pode participar conosco aqui, através do envio de mensagens de texto. Então, você aí tem um questionamento, uma dúvida, quer tecer um comentário junto conosco aqui ao vivo, envie a sua mensagem de texto para o número 9122-8820. Então, envie um torpedo para o número 9122-8820, que se encontra aí na tela. Através deste número, você nos ajuda a construir o programa até às 20 horas. Bom, o nosso programa de hoje tem muitos informes.
vários itens distintos de pautas que atingem as mais diversas secretarias. Então, é importante aí que você, municipário, que esteja nos assistindo, que são temas relevantes, claro, inerentes à categoria, muitos deles até de forma repetitiva, né, a solicitação, o pleito ou o pedido, mas isso é por causa do não atendimento, isso é por causa da não importância do Poder Executivo, né, para com estas demandas. E não são demandas salariais, não são demandas no sentido de valorização financeira, né, são demandas mínimas, mínimas que a gente quer dizer no sentido para poder executar os trabalhos, para poder o servidor público desenvolver as suas atividades, né? Mas não são mínimas na prática para quem as desenvolve, que são os municipários, porque consequentemente acarreta em prejuízo aos usuários, à comunidade pelotense. E o papel do nosso programa aqui dos sindicatos municipários, já que haja vista é o sindicato que representa todos os servidores públicos municipais, é importante a gente usar esse espaço para justamente demonstrar a realidade dos servidores, apontar as sugestões e melhorias, que é o trabalho que a gente faz, né, sempre em busca da solução do problema, da resolução do problema de maneira propositiva, mas claro, né, que quem disponibiliza os meios necessários, quem tem o dever de disponibilizar os meios necessários para solucionar tais problemas é o Poder Executivo, não é o SIMP que tem a chave do cofre para dar o aumento salarial, não é o SIMP que coloca o servidor em más condições de trabalho, não é o SIMP que faz qualquer trabalho que vá atingir negativamente a categoria. E isso tem que ficar muito claro. Eu friso isso aí porque às vezes as pessoas, servidores que trabalham há anos nos seus setores, muitas vezes não tem uma melhoria mais contundente, e a melhoria, né, ela não é vista pelos gestores no plural como fundamental, como importante, até porque se isso fosse, tinha já partido do Poder Executivo, de quem de fato tem o dever de disponibilizar os meios necessários, não só para os servidores desempenharem as suas atividades, mas também resultando numa boa prestação de serviço à comunidade pelotense. Mas nós vamos estar logo já abordando. Eu inicialmente trarei alguns informes e já entraremos na sequência nesses elementos de pauta, que são de 5 temas diferentes e que estaremos abordando aqui ao longo do programa. Nós temos aqui já inicialmente uma mensagem. Tiago, quando começam as assembleias para discussão da database, o final 0524? Um grande abraço a você, obrigado pela audiência. Bom, vamos iniciar como sempre fizemos, né, como é tradicional. A database é em maio e nós sempre apresentamos a pauta de reivindicações em abril. A gente sempre sai na frente. O SIMP sempre, tradicionalmente, sempre apresenta a pauta da database para a categoria avaliar e colocar as correções, as opiniões necessárias. Então, a primeira assembleia que a gente faz é de apresentação dos itens reivindicatórios da database, onde é a categoria, aqueles que se fazem presente nas assembleias, é que tem o poder de mudar a pauta, de acrescentar, e aí tão logo ela é aprovada em assembleia, a gente remete à prefeitura. Claro que a prefeitura costumeiramente nunca responde em abril, justamente porque a lei orgânica do município prevê que as discussões salariais são estabelecidas no mês de maio. E quem recorda, se o ano passado fizemos igual, em abril chamamos a Assembleia Geral da categoria, apresentamos a pauta da database, né, ela é discutida, ela é retificada e protocolada ao Executivo, mas o Executivo não responde em abril, né, porque até responde, por não se tratar ainda do período da database, ele não agenda reuniões, e aí acaba marcando para maio. Então, colega, nós vamos fazer como sempre, né, no início aí do mês de abril, aí pela primeira quinzena, no início da segunda, nós faremos uma Assembleia Geral, sim, da categoria geral, para apresentar a pauta da database, o que é feito tradicionalmente. Mas lembrando que a database é maio, nós é que fazemos sempre de forma adiantada e colocamos em abril. Tem uma outra mensagem aqui do final 9085. Tem como SIMP fazer uma visita ao mega depósito da SMDE, Secretaria Municipal...
não sei se é de educação e é SMED, de repente venho errado, aqui está SM, o desenvolvimento econômico, né, fazendo imagens. Bom, primeiro eu já dou a minha palavra aqui, basta só me dar aqui a secretaria que com certeza eu vou no local, filmo, fotografo e registro em nome do SIMP, claro, tudo isso, até porque é um trabalho bastante característico da nossa gestão. Quem acompanha aqui o nosso programa de TV ao vivo sabe o quanto nós trouxemos ao longo do ano passado dos mais diversos locais que a gente visitou com filmagens, com fotografia, denunciando, inclusive ao Ministério Público do Trabalho e resolvendo o problema, graças ao nosso trabalho. Seja lá na Casa do Idoso, que a gente fez uma vez, seja em outras casas e abrigos, seja no próprio Horto Municipal, enfim, diversos locais a gente fez esse levantamento, entrega faz matéria, publiciza, encaminha a denúncia para o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos envolvidos. Então, colega, você que me mandou a mensagem, você do final 9085, só me responde se é desenvolvimento econômico ou se é a Secretaria Municipal de Educação, que é SMED, tá? Só peço isso por gentileza, só bota educação ou desenvolvimento econômico, mas com certeza sim. Inclusive eu vou estar abordando aqui no programa de TV locais que a gente vai estar visitando semana que vem, que estaremos visitando, justamente para fazer esse levantamento das péssimas condições de trabalho, né? Algumas até inacreditáveis, que parece que a prefeitura não sabe, e sabe, porque os titulares da pasta das respectivas secretarias sabem, muitas vezes objeto até de reuniões anteriores, e nada é encaminhado por parte da prefeitura. E eu vou estar provando aqui com datas de ofícios, de matérias que fizemos. Esse é o objetivo aqui do nosso programa. Fique conosco, porque eu vou estar falando aqui de várias dessas demandas. Bom, eu vou iniciar aqui com os informes. Teremos aí a e depois a Conferência de Saúde dos Trabalhadores da Área da Saúde, no mês de março. A pré-conferência podem participar todos os trabalhadores da área da saúde, da Secretaria de Saúde. Esta pré-conferência será dia 11 de março, semana que vem, terça-feira, 19 horas, na Câmara de Vereadores. Esta é a pré-conferência, é a preparação para a conferência. Então haverá a Conferência Macro-Regional Sul de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que acontecerá, aí sim, a conferência acontecerá lá nos dias 28 e 29 de março, aqui em Pelotas. O local é o Tourist Park Hotel, ao lado da barragem Santa Bárbara. Então todos aqueles trabalhadores que tenham interesse em participar gratuitamente dessa Conferência Macro-Regional Sul de Saúde do Trabalhador, lá nos dias 28 e 29 de março, basta você acessar o site www.ces.rs.gov.br. Repetindo, www.ces.rs.gov.br, que é para fazer a inscrição prévia que dará acesso a esta conferência. O diretor do SIMP, o Márcio Torma, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, informa que esse evento é importante para debater a saúde dos trabalhadores de toda a região sul aqui do nosso estado. E é este encontro, essa conferência, que vai estabelecer as metas e as linhas políticas de ação para resolver esses problemas. E nesta conferência também serão definidos os delegados para a etapa estadual, que ocorrerá lá no mês de junho, o mês 6. Então fica aí um informe aos interessados. Também aqui outro informe importante, e é para os trabalhadores da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, o que eu comentei já no programa passado, sobre a minuta feita pela Secretaria de Saúde, não foi feita pelo Executivo, há uma minuta de projeto de lei da Secretaria de Saúde, que já foi apresentada lá para análise no COPARP, que é o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, e que o tema está sob estudo ainda, que é a minuta que versa sobre a criação da gratificação
do PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Então, ele está denominado como GPMAC. Então, é uma gratificação que será criada aos trabalhadores da saúde, sejam eles da parte de higienização, sejam oficiais administrativos, sejam técnicos científicos, e esses profissionais contemplados, conforme o projeto, seriam avaliados e cuja avaliação do desempenho, das atribuições, das atividades desenvolvidas, teriam dois pesos, o conceito bom e o conceito ótimo. Quem naquelas avaliações tirasse o conceito bom, perceberia uma gratificação na casa de R$300, e quem obtivesse um conceito ótimo na casa de R$500. Só que o projeto eu abordei no programa passado, então quem tiver dúvidas, assista o nosso programa de TV da semana passada, do dia 28 de fevereiro, porque ali eu explico detalhadamente quais são os itens constantes desta minuta que o SIMP, já em reunião realizada com a comissão que representa os trabalhadores da saúde, numa única reunião verificamos mais de 7, 8 pontos que são ruins para os trabalhadores, que vão de encontro, eles vão contrário aos anseios desses trabalhadores. E muitos itens que são muito favoráveis aos gestores, às chefias, com critérios diferentes de avaliação. Então, o que eu quero lembrar? Que o SIMP estará convocando para a próxima quinta-feira agora, dia 13, às 10h15, lá na sede do SIMP, ali na Anchieta, às 10h15, nós estamos convocando aqueles trabalhadores que são da Comissão da Saúde. Aqueles que compõem a Comissão de Trabalhadores da Saúde estão convocados, nós até estamos entrando em contato com eles, para que compareçam quinta-feira no SIMP às 10h15, para a gente, novamente, estudar essa minuta de lei, de projeto de lei, e para nos prepararmos para quê? Para a Assembleia Extraordinária que será realizada pelo Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde realizará uma Assembleia Extraordinária no dia 20 de março, às 19 horas, com local ainda a ser confirmado. Essa Assembleia é para justamente discutir tudo o que permeia essa minuta de projeto de lei. E ela é aberta a todos os trabalhadores da saúde que via projeto, via minuta, serão atingidos por essa gratificação do PEMAC. Então é importante que a categoria dos trabalhadores da saúde se façam presentes, né? A categoria se faça presente, mas os trabalhadores se façam presentes nesta Assembleia convocada pelo Conselho Municipal de Educação para o dia 20, às 19 horas, cujo local ainda será confirmado e o SIMP estará informando através das suas mídias, no nosso programa de TV, enfim, em todos esses meios eletrônicos que também, inclusive, nós temos. Quem aí for trabalhador da saúde, estiver nos assistindo, quer saber se é atingido por essa gratificação que a Prefeitura está criando, se com certeza tem elementos que deseja fundamentar-se, conhecer, assista o nosso programa de TV do dia 28 de fevereiro, está lá no site do SIMP, o programa de TV, está lá no nosso canal de vídeos de YouTube, ali eu explico bem detalhadamente esses elementos. Pois bem, vamos então às pautas, já que são grandes. Primeiro, me pediram para eu repetir aqui no programa hoje sobre como funciona aquela lei municipal, a 6.076, que recentemente foi sancionada em janeiro, que concede o complemento do magistério, ou seja, uma espécie de complemento, paga aos professores que têm a formação em nível de magistério, aqueles que não têm graduação, aqueles que não recebem incentivo à titulação, sejam aqueles da ativa, sejam aqueles inativos, aposentados. A criação da lei do prefeito Eduardo Leite, e que foi sancionada em janeiro, repercutiu nesta folha última de fevereiro, a folha de pagamento de fevereiro. E apareceram para algumas pessoas, porque nem todos que têm o magistério, apenas formação, ganharam, porque lá na matéria da prefeitura era muito bonita a matéria, primeiro que ali diz que regularizaria a situação do piso, que aí todos os professores 100% estariam ganhando o piso, ali diria que todos os professores em nível de magistério seriam contemplados. Negativo.
Não é verdade. A questão é o seguinte, o complemento do magistério, conforme a lei do prefeito Eduardo Leite, nada mais é que ele soma tudo que o professor ganha, o seu salário padrão, aqueles complementos, tudo que você ganha, tudo. Vantagens, avanços, função gratificada, tudo que você tem. Hoje, o piso nacional, conforme o MEC, reajustado em janeiro, o piso para 40 horas é de R$ 1.697. Para 20 horas é de R$ 848,50. Isto, se o prefeito Eduardo Leite cumprisse a lei do magistério, a lei do piso do magistério, a lei federal, R$ 848,50 deveria ser o salário padrão de um professor em Pelotas 20 horas, e aí ter as suas vantagens calculadas sobre tal valor. E para um professor de 40 horas, deveria ser o valor como padrão 1.697. Então, o que o prefeito Eduardo teve como objetivo nessa lei? Soma tudo que o professor que tem apenas a formação em magistério, soma tudo que ele ganha. Se um professor de 20 horas, somando tudo, ultrapassa os 848,50 como salário bruto e não como piso, ele não dá absolutamente nada. Não dá nada. Mesmo o professor que só tem nível do magistério não vai levar nada. Só vai ganhar aquele que, somando tudo, não chega a 848,50 para 20 horas, e aquele que, somando tudo, não chega a 1.697 para 40 horas. Então, o prefeito fez uma lei como se fosse a lei federal do piso, lá em 2009, que era, na época, admitido os municípios e estados, naquela época somarem tudo para chegar ao valor da época de 950. Porque, a partir de janeiro de 2010, o piso seria salário padrão. Então, o que o prefeito Eduardo Leite fez? Nada mais é que soma tudo, se não chegar, complementa. Então, ele está tratando como teto. E mais, as duas situações diferentes que apareceram no contra-cheque, que as pessoas estão perguntando, olha, apareceu de novo, como um elemento novo. No meu contra-cheque, complemento Lei Municipal 6.076 de 2014, e depois apareceu uma diferença salarial ali de complemento com um valor mais rechonchudo. Aonde diz complemento Lei Municipal 6.076, é o valor do mês de fevereiro, que você recebeu referente a fevereiro, ou seja, ele somou tudo e você não chegou ao valor do piso. Aquilo embaixo que veio diferença, que é um valor mais rechonchudo, aquilo é o somatório dessas diferenças retroativamente a outubro. Por que outubro? Porque o projeto de lei era com efeitos em outubro. Ele mandou para a Câmara em outubro. Ele só veio a ser aprovado na Câmara em janeiro e ser sancionado em janeiro. Então, aquelas diferenças, aquele valor rechonchudo, não vai aparecer para ninguém a partir do mês que vem, a partir desse mês, do pagamento no final do mês, em março. Aquele não aparece para mais ninguém, aquele valor mais gordinho ali da diferença. O que pode aparecer mensalmente é o que diz complemento conforme Lei Municipal 6.076. Repito, somente para aqueles professores que têm a formação em magistério, que não recebam titulação, e só vai receber essa diferença aquele que naquele mês ou nos meses, que somando tudo não chega no valor conforme o piso do MEC. É isto. Então, nada mais é que ludibriar aí os professores, dizer que está pagando piso, que está cumprindo a lei e outras coisas mais. Tem outra mensagem aqui. Boa noite, Thiago. Como está a solicitação de um percentual no vencimento dos funcionários que estão prestes a concluir o curso pró-funcionário? Obrigado. Final 7119. Olha, hoje mesmo até nós fizemos lá no SIMP um ofício para enviar ao secretário Gilberto Garcias, né, já protocolado, na verdade, foi protocolado hoje à tarde, solicitando informações do pró-funcionário, que a gente sabe que a primeira turma está para se formar, né, meados aí do mês de abril, então a gente solicita informações inerentes como e quando abrirão novas vagas, como será feito o procedimento e o período, o que a SMED não fez na outra vez, foi tudo no atropelo. Quanto ao pedido de incentivo de qualificação, você sabe que nós já havíamos feito esse pedido por escrito, inclusive para o prefeito Eduardo Leite, pedindo reunião para tratar sobre o assunto. O prefeito nunca quis discutir o assunto. E eu digo nunca quis porque ele não nos respondeu. O prefeito não nos respondeu esse ofício. Não respondeu. Com certeza, ele vai entrar como elemento da pauta de negociação salarial aqui da Database em maio. Com certeza ele vai entrar. E aí aí ele vai ser obrigado a debater sobre o assunto, já que o elemento vai entrar. Claro,
Esperamos, né, como o próprio prefeito Eduardo fala, provavelmente ele queira remeter isso ao plano de carreira. Eu não vou estar criando um incentivo para aqueles trabalhadores em educação que terão a qualificação em nível médio técnico, que é o próprio programa profissionário. Eu só discuto isso se discutir plano de carreira. E plano de carreira eu discuto só depois da database. Ele, em outras oportunidades, em outros temas, como o próprio projeto de lei, a própria minuta de projeto de lei, que nós já havíamos conversado com ele, da criação de um adicional de risco de vida geral para aqueles municipários cujas atribuições têm a sua integridade física em jogo e que não percebem tal gratificação, né? E tem vários setores que se enquadram neste pleito. O prefeito já em outras vezes já também discutiu. Eu só aceito discutir isso aí quando a gente discutir carreira, né? Até porque parece que o prefeito acena que para discutir carreira ele concorda que teriam que ser elevados todos os salários padrões, acabar com 300, 400, 200 reais, mas dá uma tranquila demonstração que teria, para poder elevar esses salários padrões, meio que acabar com determinadas vantagens e incentivos já existentes. E aí, quando vai se tocar em novos incentivos a serem criados, ele remete ao padrão. Isso ele já falou verbalmente, mas oficialmente quanto ao incentivo de qualificação para os trabalhadores que se formarem através do pró-funcionário, colega, ele ainda não respondeu. Isso eu posso deixar bem claro. Então nós vamos com certeza em cima, né, da administração pública, do executivo, para tentar obter essa informação aí de se é em matéria de omissão, enfim. Bom, não está respondendo o ofício já enviado a ele, né? Então isso aí a gente pode deixar bem claro que desde o ano passado o prefeito não toca nesse assunto. Olá, Tiago, boa noite, estou na escuta. E nós aposentados continuamos esquecidos? João Mastrantônio. Pô, João, tu é que te esquecesses do Simp, hein? Quanto tempo o João Mastrantônio não participava aqui do nosso programa? Grande abraço para ti. Com certeza, Mastrantônio, para a prefeitura, com certeza, os aposentados estão esquecidos. Para nós não, que tu sabes a nossa política, tanto do plano de carreira, tanto as nossas reivindicações, todas elas são estendidas aos aposentados, todas. Inclusive a implantação do Vale Alimentação para aposentados, várias outras situações de aposentados e que atingem os aposentados, sejam eles estatutários ou seletistas, nas pautas que o Simp apresenta, sempre os inclui, né? Então, isso aí tu pode ficar tranquilo que conosco nunca estão esquecidos os aposentados, né? Mas, João, obrigado aí pela tua presença, né? 17, 18 e 19 de março será paralisação nacional para a educação. E quando teremos uma assembleia? Isso é tema de pauta do programa e vou explicar. Então eu peço aí para o final 5436, fique conosco aqui, que é tema de pauta. Já tem definição de tudo para a paralisação. Como sempre, as paralisações, as greves nacionais chamadas pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o Simp sempre aderiu, sempre. E não vai ser diferente dessa vez. Então, fique conosco aí na audiência, que logo, logo aqui já estarei respondendo. Bom, ultrapassado aqui o tema do complemento do magistério, a explicação a pedidos, eu quero registrar aqui uma denúncia grave das condições de trabalho dos nossos queridos trabalhadores lá da Unidade Básica de Saúde do Monte Bonito. Os colegas lá estão enfrentando há muito tempo problemas de infestação de espécies de animais, aí, de insetos peçonhentos perigosíssimos. Exemplo, lá há muito tempo tem aparecido, e os funcionários têm que estar combatendo manualmente, como se diz, lembrando que várias vezes os colegas lá já solicitaram à Secretaria de Saúde a dedetização, e não foi feito até o momento, colocando em risco a vida dos usuários e dos trabalhadores, o grande número de aparecimento de aranhas da espécie armadeira, que o nome científico dela é Phoneutria nigriventer. Essa aranha armadeira, ela tem um alto nível de toxicidade da peçonha dela. Então, é um animal que tem um alto nível de toxicidade da peçonha. E, em casos moderados, quando ela pica alguém, quando fere alguém ali,
Em casos moderados, dependendo do organismo da pessoa, como vai reagir, pode apresentar levemente taquicardia e problemas de hipertensão. Quando o caso é grave, que ocorre casos graves, né, com tal picada, pode ocorrer taquicardia, braquicardia, sudorese e também graves problemas de alterações na pressão arterial. E, em casos extremos, pode levar até a morte. Esse tipo de aranha diversas vezes aparece lá. Os servidores já inclusive coletaram o aracnídeo lá, o inseto, a aranha, já inclusive foi para análise para ver se era essa espécie e é. Nada foi feito. Lá também está infestado com a aranha da espécie tipo marrom, cujo nome científico é Loxosceles spp. A aranha marrom, ela é bem menos agressiva que a armadeira e dificilmente ataca até as pessoas, embora ela sendo pressionada, porque ela se esconde através de roupas, se esconde em materiais de trabalho. Quando pressionada, com certeza ela ataca, até por estímulo da defesa, né? Ou está ali no material de trabalho, num calçado, numa roupa, algum instrumento que esteja pendurado, enfim. Embora ela tenha uma peçonha com um nível de toxicidade menor que da armadeira, essa aranha marrom, ela também, após a sua picada de 12 a 14 horas, ocorre um inchaço acompanhado de vermelhidão na região e já começam a aparecer alguns quadros, né, como o escurecimento da urina, febre, né, e tem outros casos que com o avanço da picada, de acordo com o organismo da pessoa, o veneno, dependendo da quantidade inoculada, ele pode causar necrose do tecido atingido, ou seja, fazer uma grande abertura na pele, pode ocasionar falência renal, ou seja, falência total dos rins, e em alguns casos, morte. E, em se tratando de criança, é mais fácil ainda disso ocorrer, com a aranha marrom. Outro tipo também de inseto que está lá frequentemente lá, aparece na unidade básica de saúde, é o escorpião preto, cujo nome científico é o Botiurus bonariensis. E ele pode causar também, né, a sua ferroada, suor, vômitos, até choque anafilático. E ele, por se tratar não com alta toxicidade, o seu veneno, para adultos, para criança, pode ser inclusive mortal, né? Então a gravidade do problema ocasionado pelo escorpião preto, ele está relacionado na proporção entre a quantidade de veneno injetado e a massa corpórea do indivíduo. Em se tratando de uma criança que é pequena, né, isso pode ter um problema gravíssimo. Então, esses tipos de insetos estão sempre lá. Inclusive, os colegas lá registraram também, mataram dentro da unidade básica de saúde, entrou por baixo da porta uma cobra cruzeira, né, que também é totalmente perigosa, venenosa, e os colegas estão cansados porque já solicitaram à Secretaria de Saúde para solucionar o problema, para fazer uma dedetização do local, e nada foi feito até o momento. Repito, isso atinge, o perigo está iminente, tanto para os servidores, quanto mais para os usuários. A Unidade Básica de Saúde Monte Bonito. Então o SIMP vai estar encaminhando para o prefeito Eduardo Leite a solução imediata do problema e, consequentemente, faremos sim, segunda-feira, uma matéria para a imprensa com foto para denunciar isso aí. É um absurdo que uma simples solução do problema, uma periodicidade de dedetização, se tratando de uma unidade básica de saúde que prima pela saúde e segurança dos usuários, né, não fazer um pedido mínimo para que esses trabalhadores tenham as condições, repito, mínimas para executarem as suas atividades. Bom, vamos lá para outra pauta. Secretaria de Justiça Social e Segurança. Nossos queridos colegas trabalhadores das casas-lares, dos abrigos, enfim, mais uma vez, e falei isso também no programa passado, não receberam, aí grande parte, uma minoria, não recebeu de novo o valor pago de hora extra a 100%, quando trabalhado em feriados, que ele não estava escalado para aquele... quando trabalhado em dias de feriados e em domingos, na qual o trabalhador não estava escalado. Então, aquele trabalhador da Justiça Social que trabalhou num domingo, que não estava ali na sua escala de trabalho,
e aquele que trabalhou em dia de feriado, conforme reunião que o SIMP realizou, junto com a secretária Clésis e com o secretário Cruz, em dezembro do ano passado, ficou firmado que seria feito o pagamento de hora extra 100%, quando nessas situações citadas, desde que o servidor não ganhasse uma folga adicional, além daquela que ele já tem que ganhar na semana. Então, todo servidor que trabalha ali as 36 horas semanais, ele tem direito a uma folga. Isso é obrigatório. Se ele trabalhou em feriado ou em domingo que não estava escalado, ele tem direito a uma outra folga na mesma semana, além daquela obrigatória, então se chama folga compensatória. Não dada essa folga compensatória, ele tem que ganhar a hora extra 100%. Todo mundo sabe que na Justiça Social não é dado folga compensatória. Os educadores, enfim, todo mundo que trabalha ali nas casas lares e nos abrigos, não tem gente suficiente para trabalhar. Então não tem como dar 2 folgas para o mesmo trabalhador na mesma semana. Então, mais uma vez, ocorre erro sim por parte do setor responsável da Justiça Social ao enviar as informações para a Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração, que eu já fiz contato telefônico lá, o SIMP já fez, através da minha pessoa e de outros diretores, obteve a mesma informação. Olha, não é problema da administração. A Justiça Social manda a listagem com os informes e nós pagamos aquilo que nos chega até aqui. Só que, pessoal, não adianta mais se reunir com o secretário Cruz e com a Clésis, com os dois juntos, porque o problema não é solucionado. Então, nós mandamos hoje, foi protocolado ao prefeito, onde a gente solicita ao prefeito uma reunião urgente com ele, para que ele solucione o problema junto aos seus titulares, porque não funciona. Infelizmente, não funciona. E não é só a questão de pagamento aqui, é as péssimas condições de trabalho dos nossos colegas lá dos abrigos das casas. Hoje mesmo o SIMP recebeu diversas denúncias de várias casas e abrigos que sequer tem detergente de louça para lavar a louça. Aí estão lavando louça com shampoo ou condicionador. E tem casos que é o vice-versa, que no usuário não tem nem shampoo nem condicionador para lavar a cabeça do usuário e há a orientação, lava com detergente de louça. Não tem cabimento isso aí. Não tem cabimento isso ocorrer. Não é de agora. A gente aqui no programa do SIMP, várias vezes a gente trouxe aqui no programa de TV, um trabalho que a gente fez, que a gente passou em todas, sem exceção, todas. Passamos em todas as casas, lares e abrigos, fotografamos, registramos, e em várias delas tinham problemas desde estruturais até alimentos que chegam estragados, com data de validade vencida, enfim, é um caos para o trabalhador e para os usuários da Justiça Social Antiga Cidadania. Então esperamos que o prefeito Eduardo Leite nos receba para solucionar o problema, né? É um absurdo que coisas simples, repito, que não envolvem salário, que não envolve contrapartida do município, é para atender a comunidade, é para dar condição de trabalho. Isso é mínimo, isso é mínimo. E, infelizmente, não funciona. Passam gestões e outras gestões e, infelizmente, isso não é solucionado. Seguindo aqui, pessoal, faltando aí 20 minutos para o término do nosso programa. Outro problema aqui antigo. Escola Municipal de Educação Infantil Vinícius de Moraes. Todo mundo se lembra da diretora da escola que foi agredida por uma pessoa que mora lá na comunidade local, uma pessoa que é mãe de um aluno, né, invadiu a escola, agrediu a socos e pontapés, ameaçando de morte, inclusive, a diretora da escola. Mas não foi a diretora. Os professores, funcionários da escola, muito tempo antes, já vinham sendo ameaçados, interna e externamente ao pátio da escola. Muitas vezes, essas ameaças, elas eram até em forma de perseguição, fora do pátio da escola, até a parada do ônibus, sem razão muitas vezes, ainda mais que nunca ninguém vai ter razão quando leva para o lado da agressão, independente da parte, se é de nós, servidores públicos, se é do usuário, a agressão nunca é correta em nenhum sentido. E mesmo com essa situação toda de insegurança na escola, quando o SIMP teve reunido com o prefeito Eduardo Leite, com a comissão de vereadores, que se reuniu também no ano passado para tentar solucionar o problema da insegurança na escola, porque era necessário, a gente já vinha pedindo, naquele caso, era necessário ter guarda municipal presente, permanente, não podia ser aleatório. Naquela época, ao final do ano passado, o prefeito, naquela reunião, garantiu que seria disponibilizado um guarda municipal fixo até o final do ano letivo, ano passado, e que depois, com
Com o início do ano letivo, esse ano, não teria mais guarda municipal, mas o problema estaria solucionado com o policiamento comunitário, que é um convênio da prefeitura com a Brigada Militar, onde a prefeitura tem que pagar, em forma de aluguel, ou caso, uma moradia para o policial militar que residirá no bairro. Ele é uma pessoa do bairro, que conhece o bairro, conhece as pessoas, e esse policial residiria ali, no bairro. E o policiamento comunitário, com o policial mais próximo, ele seria o elo de ligação entre a comunidade e as partes envolvidas, que nem o caso aí é a escola, né? E segundo o prefeito, isso seria suficiente para resolver o problema. O problema é, não tem policiamento comunitário ainda, o ano letivo já começou, e pasmem, lá na escola de novo, Vinícius de Moraes, nas regiões ali da escola, para ser mais preciso, um dos vizinhos do pátio da escola, um dos vizinhos ao pátio da escola, lateral da escola, com o pátio da escola, coincidentemente, familiares da agressora, a diretora do ano passado, da agressão do ano passado, simplesmente eles têm, esses vizinhos, eles têm a residência deles fixa, que faz divisa com o muro da escola, que no caso, lado a lado. Simplesmente, esses vizinhos abriram um portão, diretamente, quebraram e botaram um portão. Eles abriram um portão que dá acesso direto ao pátio da escola, Vinícius de Moraes. A direção do educandário, lá da escola de educação infantil, no início desse ano, comunicou o problema à SMED. Nada foi feito. Em janeiro. Em fevereiro, houve uma reunião com uma comissão de trabalhadores da Escola de Educação Infantil Vinícius de Moraes, em fevereiro, uma reunião com o secretário Gilberto Garcias, com assessores do Gilberto Garcias que estavam na reunião, e os representantes da escola, como eu falei, também não foi tomado providência nenhuma. A informação é que o setor de conservação de escolas da prefeitura, por estar envolvido lá com o muro do Colégio Municipal Pelotense, não tinha como ir lá tapar esse buraco, esse portão que o vizinho fez, que dá acesso direto para o pátio da escola. Vejam bem, mesmo você que é da comunidade local lá, você tem o seu filho numa escola de educação infantil que lida com crianças de 0 a 6 anos, deixa ele o dia inteiro ali, porque é de manhã e é entregue depois para os responsáveis ao final da tarde, pensando ali que está seguro, que ele está bem alimentado, que ele pedagogicamente está sendo bem orientado, sabendo que tem vizinho que é familiar da agressora e que eles simplesmente, a bel prazer, abriram um buraco e botaram um portão que da casa deles dá acesso direto ao pátio. Que segurança tem o seu filho para ficar numa escola como essa? Que segurança tem os funcionários e os profissionais? Aí, quando a gente fala lá da empresa que o prefeito Eduardo Leite contratou por R$2 milhões sem licitação para fazer uma consultoria para dizer como deve ser elevado o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação no município de Pelotas, contratar uma empresa que tem que melhorar o nível de educação em Pelotas, aí eu digo, é possível melhorar o nível com insegurança, com condições não adequadas estruturais de trabalho, com não cumprimento do pagamento do piso dos professores, com todos os demais trabalhadores da educação, como servente, merendeira, auxiliar, monitor, ganhando salários padrões de R$200, R$300, R$400, todos eles ganhando menos que salário mínimo? É possível desse jeito? É assim que a empresa vai apontar para o prefeito? Ó, prefeito, tem que pagar o piso. Ó, prefeito, tem que ter segurança de forma permanente na escola. Eu duvido que a empresa contratada vai apontar isso para o gestor. E aí, quando o prefeito se defende, mas eu não estou pagando com os caixas, com o dinheiro dos cofres da prefeitura, eu estou usando o salário educação, que é um repasse do governo federal. O salário educação, pela lei federal, diz que ele pode ser utilizado para construção, ampliação, reforma de salas de aulas, muros, enfim. Então nós temos a verba
para lá reconstruir o muro, poderia, como é uma situação emergencial, contratar uma empresa sem licitação para esse fim, porque estaria usando recurso do salário educação, porque ele se defendeu a inexigibilidade da licitação, porque é uma empresa de notoriedade, porque é uma empresa que enquadra-se nos fundamentos necessários para habilitar-se a prestar um serviço de planejamento e assessoria. Bom, essa é uma situação grave, o prefeito recebe e tem esse repasse do salário educação e ele pode aplicar o recurso diretamente para lá essa intervenção. E nada foi feito. Então nós estamos pedindo uma reunião urgente com o prefeito para abordar a situação aí dessa insegurança, ou seja, um vizinho simplesmente abre o pátio que dá acesso para o muro da escola, né, através do muro, faz uma abertura, coloca um portão, entra e sai a hora que quiser do pátio. Está invadindo o espaço público, né? Então isso aí não tem cabimento, e é um problema desde o ano passado, e não tem policiamento comunitário lá no momento, não tem guarda municipal presente lá no momento, e pior do que isso, é não ter nenhuma ação da Secretaria Municipal de Educação e nem do prefeito Eduardo Leite, sabedores do problema, né? Então é lamentável essa situação lá da Escola de Educação Infantil Vinícius de Moraes. Bom, vou chegar naquele colega que me mandou a mensagem perguntando do dia 17, 18 e 19. O que é dia 17, 18 e 19 de março, pessoal? É a greve nacional da educação pública. É uma chamada da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O SINP sempre aderiu às greves, paralisações convocadas pela CNTE. Nunca foi preciso a gente fazer assembleia para deliberar a adesão à greve nacional. Até porque a CNTE, em se tratando de educação, é a maior entidade representativa. Para ela, quando ela convoca uma greve, uma paralisação, isso aqui já foi deliberado num foro superior. Basta os municípios e estados, através dos seus sindicatos representativos das categorias dos trabalhadores em educação, no caso o SINP representa os trabalhadores em educação, aderirem à chamada em nível nacional, porque é para defender os temas em âmbito nacional da educação. Então o SINP sempre aderiu, todos os professores e trabalhadores em educação anualmente sempre aderiram e nunca foi necessário para esse tipo de situação a gente convocar uma assembleia só para colocar se aprova ou não aprova a adesão a uma greve nacional. Até porque a greve já está deflagrada durante esses 3 dias, essa paralisação nesses 3 dias, e aí cabe a cada um trabalhador da educação, professor, professora, servidor, enfim, né, aderir à greve. Nós sempre tiramos um calendário de atividades, né? Nós somos propositivos, nunca fomos de aderir a uma greve, a uma paralisação, para ficar parado sem fazer nada. Isso aí, pelo menos, não é a característica das gestões que, pelo menos aqui do Sindicato Municipal de Pelotas. Sempre a gente tem proposições para até utilizar esses dias para refletir e para chamar a atenção dos envolvidos. Então, essa greve nacional da educação pública, ela tem 6 eixos, que é lutar para que os royalties do petróleo sejam investidos na valorização dos educadores, não é só na educação, no sistema educacional em geral, que os royalties do petróleo sejam investidos na valorização, salarialmente, para todos os educadores, e quando falamos educadores, é professores e trabalhadores em educação, para lutar pela carreira e jornada para os profissionais da educação, que seja regulamentada de uma maneira melhor, com garantias para tempos de estudo, com garantias de incentivos para aqueles trabalhadores que se atualizarem, que tiverem informação acima do concurso que foi exigido, aqueles requisitos mínimos, que ele tenha uma valorização por isso. Isso é uma luta nacional, que é o caso até do profissionário. A luta também é contra a proposta que os governadores brasileiros vêm fazendo lá no Congresso Nacional, está tramitando no Congresso. Os governadores querem que o reajuste do piso, esse reajuste que é anual, seja somente pelo INPC, só pelo índice da inflação. Se isso um dia acontecer, se o Congresso Nacional um dia aprovar que o piso ele será reajustado pelo INPC, em pouco tempo, em poucos anos, o piso vai ficar já abaixo do mínimo nacional, porque o mínimo nacional sempre sobe mais que o índice da inflação.
até porque a composição dele é a inflação do período mais o PIB, né, o Produto Interno Bruto, as riquezas produzidas pelo país no ano anterior à concessão do novo salário mínimo. Então, se um dia o piso do magistério ficar limitado o seu reajuste a apenas o índice da inflação, o NPC, com certeza o piso não vai servir para nada. Ao longo de alguns anos para frente, vai ficar regulado pelo valor do mínimo nacional. E isso não pode ocorrer. Então, também é uma luta para que isso não ocorra. Outro eixo é que 10% do PIB seja aplicado exclusivamente para a educação pública brasileira. Também a luta é pelo cumprimento fiel da lei do piso por parte dos gestores, seja em âmbito estadual, seja em âmbito municipal, e que o Congresso vote imediatamente o Plano Nacional de Educação. Então, esses são os eixos. Então, o SIMP, nos dias 17, 18 e 19, tem a proposta aqui já pronta em ações conjuntas com um CEPERS sindicato. SIMP e CEPERS, em ações conjuntas. Bom, a greve será no dia 17, 18 e 19, segunda, terça e quarta. Não agora, nesta próxima, e sim na outra semana, segunda, terça e quarta. Para a segunda, dia 17, não há nenhuma atividade prevista, apenas para esse dia. É greve, é paralisação, mas não há nenhuma atividade local prevista. Dia 18, terça-feira, a partir das 14 horas, terça-feira 18, a partir das 14 horas, lá no plenário da Câmara de Vereadores, haverá um fórum. Esse fórum será ministrado pelo professor doutor em Ciência Política da UCPEL, o professor Renato da Silva Della Vecchia, que, representando o IMA, que é o Instituto de Estudos Políticos Mário Alves, aprofundará sobre o tema 50 anos do golpe militar e seus reflexos na educação pública até hoje. Então, a atividade de terça é um fórum de discussões, terça-feira, 18, 14 horas, Câmara de Vereadores, 50 anos do golpe militar e seus reflexos na educação pública até hoje. Atividade para o dia 19 de março, quarta-feira, à tarde, em frente à Prefeitura, a partir das 14h30, vai ter uma ação denominada Educação vai à Forra. Só que esse forra está no dúbio de forrar, ou seja, educação vai à forra. Lá, CEPERS, SIMP, ou seja, todos os trabalhadores e professores da educação estadual e municipal, na frente da Prefeitura, quarta-feira à tarde, para, através que será disponibilizado no local, faixas em branco, cartazes em branco, cartolinas em branco, com todo o material de pintura e tudo. Lá, naquele dia, na quarta-feira, teremos que fazer a educação vai à forra, ou seja, nós vamos forrar a Prefeitura de Pelotas, sem depredação do patrimônio público, sem pichar, sem nada. É os materiais que serão expostos sobre a Prefeitura, na frente da Prefeitura. Cartazes, faixas, panfletos, contendo o quê? As reivindicações e as mensagens para os nossos executivos, prefeito Eduardo Leite e governador Tasso Genro, nessas mensagens e nessas reivindicações que quem estiver lá é que irá produzir na hora, essas mensagens e reivindicações serão fixadas ali na frente da Prefeitura à tarde, para que esses chefes de executivo lembrem de dar a verdadeira importância da educação em Pelotas. Então, a educação em Pelotas e a educação estadual, seja a educação em Pelotas, mas no âmbito do município e no âmbito do estado, vai fazer uma atividade quarta-tarde e educação vai à forra. Mas nós vamos, na verdade, forrar com mensagens, cartazes, panfletos, bandeiras, enfim, produzidos na hora, as mensagens para lembrar dos nossos gestores como é que deve ser feito, como é que deve ser dada, né, a verdadeira importância à educação pública. E não através de contratação de empresa, não através de não pagando piso, como o Eduardo Leite faz e como o Tasso Genro faz. Ok, pessoal? Segunda-feira, o SIMP já vai estar visitando todas as escolas para deixar o cartaz com esse calendário, e também, a partir de segunda-feira, estará veiculando nas nossas mídias eletrônicas
todas as mídias que vocês viram no início do programa, as informações. Por fim, estamos a 3 minutos do programa, teremos uma assembleia dos trabalhadores da educação infantil. Então, atenção, professores, auxiliares e trabalhadores da educação infantil. Teremos uma assembleia específica da educação infantil, dia 26 de março, quarta-feira, com início às 9h30, no Pelotense, para tratar do quê? Calendário escolar. Você se lembra que ano passado, né, a Secretaria de Educação chamou todos os diretores de escola para apresentar o calendário escolar da educação infantil desse ano, onde ali apresentava que teriam que ter 2 festas durante o ano de 2014, que deveriam ser em sábados, em 2 dias de sábado, e que as reuniões pedagógicas deveriam ser fora dos dias e horário de trabalho. E o secretário Gilberto Garcias botou lá no documento que ele apresentou para as diretoras na época, que era com a fundamentação de uma lei federal que diz que que o sistema de educação infantil que funciona ininterrupto, os 2 turnos, tem que ter uma prestação mínima para a comunidade de 7 horas. Então, segundo a Secretaria de Educação, não seria possível realizar nunca reunião pedagógica em dias de trabalho, de segunda a sexta, porque tem que ser atendido no mínimo 7 horas de prestação de serviço. Só que aí é que está. Primeiro, no documento do secretário, ele aborda que na reunião que ele apresentou o calendário, todas as diretoras de educação infantil concordaram, inclusive elogiaram o calendário estabelecido. Só que o ano passado o SIMP fez mais de uma reunião com os trabalhadores em educação para tratar do tema. Aí, com base nisso, nós enviamos ofício para o secretário, tá? Dizendo, é possível sim fazer esse atendimento à comunidade escolar da educação infantil e fazer sim reunião pedagógica em dias normais de trabalho. Se as crianças chegam na escola de educação infantil às 7h30 da manhã, elas seriam atendidas até 14h30, o que fecha às 7 horas, porque as crianças não vão embora depois do meio-dia, todo mundo continua trabalhando. Então, fica cumprida às 7 horas, conforme lei federal, e aí a partir das 2h30 da tarde, ficaria livre para ser feita a reunião pedagógica. Isso está a prova que não descumpre a lei e que seria possível. E aí nós apresentamos essa proposta para o secretário. Só que o secretário não respondeu quando enviamos o ofício ano passado. Aí o SIMP remeteu um ofício pela segunda vez, reiterando o pedido de informação. O secretário Gilberto Garcias não respondeu de novo. Hoje, agora à tarde, o SIMP protocolou pela 3ª vez o pedido de informação por parte do secretário nesse sentido. E independentemente da resposta dele agora se vai vir ou não, é por isso que estamos chamando a assembleia de todos os trabalhadores da educação infantil e professores, para o dia 26 de março, 9h30 no Pelotense. Também semana que vem, a partir de segunda, estaremos visitando as escolas de educação infantil para entregar os cartazes e também será divulgado em todas as mídias do SIMP. Haja vista aí que tem que ser debatido em assembleia, porque agora várias direções de escola têm ligado para o SIMP reclamando dessa iniciativa. E até defendendo-se que não poderiam reclamar lá na reunião com o secretário, até porque todas as direções de educação infantil são indicadas, não são eleitas, então não tem nenhuma prerrogativa para mantê-las, né, na função ali de desenvolvimento de direção de educação infantil. Bom, pessoal, são 20 horas, chegamos ao término do nosso programa. Eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP, né, agradeço a companhia de todos vocês conosco aqui e reitero, conforme os ofícios enviados ao secretário Gilberto Garcias, para que vocês nos assistam semana que vem, sexta-feira, 19 horas, aqui na TVC. Um bom final de semana, parabéns amanhã a todas as nossas guerreiras, mulheres, servidoras públicas municipais, pelo seu dia, Dia Internacional da Mulher, que na verdade é todo dia, né? E graças estas guerreiras, né, no caso no âmbito municipal, é que com certeza os serviços são bem prestados, pois elas colocam amor na profissão, muitas vezes até confundindo-se o seu papel de mãe, de vó, inclusive na prestação dos serviços públicos, o que demonstra aí, né, o grande carinho aí pela comunidade. Então, um grande abraço a todos e até lá.